Gênesis 25. Abraão casa com Quetura e tem filhos dela. E Abraão tomou outra mulher, o seu nome era Quetura, e gerou-lhe Zinrã, e Joquizã, e Medã, e Midian, e Isbaque e Suá. E Joquissã gerou a Seba e a Dedã, e os filhos de Dedã foram Assurim, e Letuzim, e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá e Éfer, e Enoque, e Ábida, e Elda. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque, mas aos filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque ao oriente para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. Abraão morre. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, heteu, que estava em frente de Manre, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu, depois da morte de Abraão, que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço Lahai-Roi. Os descendentes de Ismael. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Saragá, a egípcia, deu a Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, depois Quedar, e Abidiel, e Mibizão, e Misma, e Dumá, e Massá, e Haddad, e Tema, e Getur, e Nafis, e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes segundo as suas famílias. E estes são os anos da vida de Ismael, que viveu 137 anos, e ele expirou e morreu, e foi congregado ao seu povo, e habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, indo para Assur, e Ismael fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos. Os descendentes de Isaque. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou instantaneamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no seu ventre, e 2 povos se dividirão das suas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. O nascimento de Esaú e Jacó. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e todo como uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó, e era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe.
e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Gênesis 26. Isaque vai a Gerar por causa da fome. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os varões daquele lugar acerca de sua mulher, disse: É minha irmã, porque temia dizer: É minha mulher, para que porventura, dizia ele, me não matem os varões daquele lugar, por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? E disse-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu, porventura, não morra por causa dela. E disse Abimeleque: Que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar neste varão ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali, e fez o seu assento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, que os filisteus tamparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamaram seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Pois isso chamou o seu nome Rebote, e disse: Porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Barseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Abimeleque faz um pacto com Isaque. E Abimeleque veio a ele de Gerar, com Alzate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. E disse-lhe Isaque: Por que vieste a mim? Pois que vós me aborreceis e me enviaste de vós. E eles disseram: Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos concerto contigo. Que nos não faças mal, como nós
te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, comeram e beberam. E levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado e disseram-lhe: temos achado água. E chamou-o Seba. Por isso é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e Basemate, filha de Elon, Eteu. E essas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Gênesis 27. Isaque manda Esaú fazer-lhe um guisado. E aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram de maneira que não podia ver, chamou a Esaú seu filho mais velho e disse-lhe: meu filho. E ele disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, e para que minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava a seu filho Esaú, e foi-se Esaú ao campo para apanhar caça que havia de trazer. Rebeca e Jacó enganam Isaque. Então falou Rebeca a Jacó seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú teu irmão, dizendo: traze-me caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para seu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai, para que o coma e para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca sua mãe: eis que Esaú meu irmão é varão cabeludo e eu varão liso. Porventura me apalpará o meu pai e serei a seus olhos enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz e vai e traz-nos. E foi, e tomou-os, e trouxe-os a sua mãe, e sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois, tomou Rebeca as vestes de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos, cobriu as suas mãos e a lisura de seu pescoço. E deu o guisado saboroso, e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E veio ele a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: como é isto que tão cedo a achaste, filho meu? E ele disse: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: chega-te agora para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque seu pai, que o apalpou e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e o abençoou. E disse: és tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: eu sou. Então disse: faze chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu. Trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque seu pai: ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou-o. Então cheirou o cheiro das tuas vestes e abençoou. E disse: eis que é o cheiro do meu filho, é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou.
Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, em abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos, e nações se encurvem a ti. Sê Senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Esaú traz ao seu pai o guisado e descobre que Jacó já tomou a bênção. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da face de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez também ele um guisado saboroso, e trouxe-o a seu pai, e disse a seu pai: Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? E ele disse: Eu sou teu filho, teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande e disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me a trouxe? Eu comi de tudo antes que tu viesses, e abençoei-o, também será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado e disse a seu pai: Abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: Veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: Não foi o seu nome justamente chamado Jacó? Por isso que já 2 vezes me enganou, a minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E disse mais: Não reservaste, pois, para mim bênção alguma? Então respondeu Isaque e disse a Esaú: Eis que o tenho posto por Senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora a ti, meu filho? E disse Esaú a seu pai: Tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: Eis que a tua habitação será longe das gorduras da terra e sem orvalho dos céus. E pela tua espada viverás, e a teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que, quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. E aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que o seu pai tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela enviou e chamou a Jacó, seu filho menor. E disse-lhe: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo-se a matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te e acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão, e se esqueça do que lhe fizeste. Então enviarei e te farei vir de lá, porque seria eu desfilhada também de vós ambos no mesmo dia? E disse Rebeca a Isaque: Enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são das filhas desta terra, para que me servirá a vida? Senhor, meu Deus e meu Pai, grandioso é o Senhor, e te louvamos, ó Pai, grandissimamente neste momento, pois o Senhor é o nosso Deus, Deus da nossa vida, do nosso coração. A ti louvamos e bendizemos o teu santo nome, ó Pai. Meu Deus, a tua palavra nos diz que Isaque plantava na terra, e no mesmo ano a qual ele plantava, ele colhia sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Deus amado, tua palavra também nos diz que ele cavava poços, e os filisteus, ó Pai, seus inimigos, entulhavam todos os poços em que ele cavava. Mas ele não desistia e sempre cavava outro. Ó Pai, aprendemos com esse grande servo de Deus a perseverança, pois mesmo tendo as suas mãos voltadas a ele para o abençoar constantemente, ele enfrentava dificuldades, ele enfrentava a inveja de seus inimigos, a luta dos seus inimigos contra ele para o ver desistir, para atrapalhar com os seus planos, para impedi-lo de avançar. Mesmo assim,
Ele persistia e perseverava na fé e o Senhor o honrava. Isaque foi um servo fiel que invocava o nome do Senhor. Jacó, ao nascer, filho do teu servo Isaque, ele não precisava fazer coisas mirabolantes para que pudesse alcançar as bênçãos do Senhor, pois as mesmas já haviam lhe sido prometidas desde a época em que estava no ventre de sua mãe. Pai, que assim venhamos ser nós, confiarmos no Senhor, ó Deus, apesar das dificuldades das circunstâncias. Mesmo que inimigos, mesmo que nosso adversário se levante contra nós através de circunstâncias, de pessoas, de coisas, e tente nos desmotivar, tente nos fazer desistir das promessas que o Senhor tem para nós. Ó Pai, que venhamos perseverar, que venhamos, ó Pai, insistir, ó Pai, em alcançar aquilo que já é nosso por direito, pois da sua própria boca o Senhor nos prometeu. E que venhamos também, Senhor, a insistir, ó Pai, a lutar, ó Pai, pelas bênçãos, mesmo que elas tenham sido já prometidas pelo Senhor. Que venhamos fazer a nossa parte e lutarmos com todas as nossas forças, o nosso desejo, o anseio do nosso coração para alcançar aquilo que já é nosso, mas que não venhamos ficar de braços cruzados, ó Pai, esperando a bênção chegar, cair em nossas mãos. Pai, te agradecemos por todos esses ensinamentos que o Senhor, através da sua palavra, tem nos ensinado a cada dia, Senhor. Que o Senhor possa, ó Pai, fazer nosso coração transbordar em perseverança, em luta, em garra, em amor e o principal, Senhor, em obediência ao Senhor. Perdoe por todos os nossos pecados, que se porventura de alguma maneira temos errado, temos tentado forçar a barra para que a bênção venha chegar mais depressa, darmos um jeitinho para que ela venha acontecer logo, tentar ajudar o Senhor. Sabemos que não é preciso nada disso, pois o que o Senhor determina vai acontecer, desde que estejamos na brecha, aguardando, perseverante e em obediência os cumprimentos das promessas do Senhor. Te louvamos e agradecemos por tudo, Senhor, por toda a sua palavra, o conhecimento e a sabedoria que o Senhor tem transbordado em nosso coração. Te louvamos e agradecemos, Senhor. Amém.